O esquema da verba de moradia, que eu disse anteriormente, ele tem um quê disso, assim. Você recebe, é muito louco, né? Você recebe essa grana, você chega para um cara e fala assim, quanto que é teu imóvel? O que se faz, né? Que hoje tem imóvel, a família tem imóvel pra caralho, o que faz? Quanto que é esse teu imóvel? 1 milhão. Beleza, eu te dou 1.200.000, mas sem escritura por 200 e eu te dou 800 aqui, ó, na tua mão. 15 milhões de reais assim, é o patrimônio do Bolsonaro só de imóveis. Vai lavando. É um jeito mais fácil 15 milhões de reais é o patrimônio de imóveis do Bolsonaro. Invariavelmente feita desse jeito. É só lavando. Esse Flávio Bolsonaro, saco de dinheiro. Dinheiro que tira dos gabinetes lá, dos meninos. Se você jogar uma carteira de trabalho no meio dessa família Bolsonaro, a corrida é grande. Como é que é o... Você nunca viram uma carteira de trabalho. Como é que é o negócio que os caras ficaram fazendo? Como é que é? Rachadinha? Rachadinha também Rachadinha é um nome venial para peculato. Sabe o que é isso? O Queiroz, que matou 10 pessoas foram assassinadas pelo... Supostamente. Tô te ajudando aqui, Ciro, para o processo não cair nas tuas costas. Membro da milícia. Supostamente mataram. Acusado de ter matado 10. Era o braço direito operador do Bolsonaro. Percebe? Gisele. É o supostamente. Então, bota supostamente. Ou a gente fala a verdade, ou a gente não vai livrar o Brasil dessas empulhações. Mas é que o Datena me ensinou essa. Você faz supostamente e você se livra. O povo não sabe o que é supostamente, mas o advogado sabe, então te livra. Sim, ele foi acusado de 10 homicídios, mas isso é só um objetivo lateral. O que ele era mesmo era operador da grana. Operador da grana. Tem uma filha chamada Natália. Entra na internet, meu irmão, vê se eu estou falando a verdade. Ela e mais 5 nunca pisaram em Brasília, não tem identidade funcional. Tudo isso eu tenho documento. Tudo isso eu tenho documento. E o Bolsonaro, ele assinava o recibo, o Bolsonaro estava o dinheiro no bolso. E ensinou isso para os filhos, que fizeram isso na Câmara do Rio, na Assembleia do Rio de Janeiro, e financiando milícia, meu irmão. Isso é o homem que está na presidência da República. E a gente tem o seguinte, mas o PT não tem nada com isso. Existiria o Bolsonaro se não fosse o ódio com que o povo brasileiro se sentiu enganado pela ladroeira e por colosso econômico que produziu isso nesse país? Mas também, Ciro, assim... É uma pergunta para a nossa inteligência refletir, amadurecer. Como é que era o Bolsonaro deputado? Rapaz, ninguém nem cumprimentava, era bullying. Bullying. Ele se sentava lá, quem sentava às vezes com ele era eu. Porque ele dizia que votou em mim, para presidente da República. Dizia que votou em mim para presidente da República. E muitas vezes me perguntava coisas. Eu me lembro que uma vez eu desarmei um conflito que era o Genuíno, Zé Genuíno, líder do PT, querendo propor uma promoção pós-mortem pro Marighella ou pro Lamarca, não lembro bem qual era, e o Bolsonaro, instrumentalizado por essa ultradireita hidrófoba dos militares aposentados e tal, que ele sempre representou só isso, né? Com negócio de vantagenzinhas e não sei o que e tal. O Bolsonaro traz um dossiê com 1000 fotos escatológicas de justiçamentos que a esquerda revolucionária de guerrilha fez com o PCdoB na época e tal. O Genuíno era do PCdoB, né, na guerrilha do Araguaia, que justiçaram lá no Vale do Ribeira um tenente, não sei o que, com as fotos tudo horríveis e tal. E eu digo, porra, vocês querem fazer o que com o Brasil? Né, fui falar com um, falar com o outro e tal. Foi assim a hora mais íntima que eu tive com ele e tal. E acabaram me atendendo, desarmei essa bomba que em nada ajudaria o Brasil, né, essa coisa. Mas depois eu fui levantar a comparação das despesas do meu gabinete. Veja, é para você ter um elemento objetivo fora da minha simpatia ou minha antipatia. Eu fui deputado junto com o deputado Bolsonaro, os dois. E o nosso gabinete tem uma verba para gasolina. O meu gabinete, eu fui olhar, porque quem tomava conta disso é minha secretária, meu gabinete, R$600 por mês de gasolina. Porque você vai do hotel, ou do apartamento funcional para o gabinete, R$600 é uns 3 tanques de gasolina na época. Né? Bolsonaro, R$12 mil no mesmo período. Caralho. E num posto de gasolina na Barra. Mas aí, mas esse dinheiro é pago recibo como? Falso. O cara dá o recibo, pega e devolve o dinheiro pro cara, ele dá 10% pro cara e bota o dinheiro no bolso. O cara faz nesse nível assim? Meu irmão, olha, é geral. Mas desse tamanhinho assim, o cara... É o dinheiro que o cara tinha para administrar. Sabe o que é o FIES? O FIES é o fundo de empréstimo para estudantes pobres que não podem pagar a universidade particular. Sim. Olha o esquerdismo APT. Francamente, né? Vou cometer aqui outra injustiça. Sabe o que está acontecendo hoje, Rafinha? 6 milhões de garotos brasileiros, de jovens, iniciando a vida pública, a vida pessoal, profissional, estão com o nome sujo no SPC. Já nasce com dívida. Por quê? Porque o Lula pegou uma montanha de dinheiro público, passou para o empresariado privado, que
gerou os maiores conglomerados de educação privada do mundo durante o governo do PT, surgiu no Brasil, não foi nos Estados Unidos nem na Alemanha. Os maiores conglomerados privados de educação do mundo surgiram no Brasil com o Lula. Pois bem, os empresários receberam essa montanha de dinheiro do povo para o seu bolso e no caminho ficou um estudante brasileiro endividado. Isso é ser de esquerda? Isso é uma tramóia patrimonialista absolutamente de direita. Como é que, Ciro, nesse momento... Ou não é verdade que tem 6 milhões de garotos e pessoas que tomaram dinheiro do FIES que estão com o nome sujo no SPC? Não vem com barulho. Mas não vem com... Não vale foi para Paris, não. Eu fui para Paris e vou 100 vezes, todas as vezes que me obrigaram a votar em bandido. Eu não sou obrigado, eu sou um cidadão que escolhe o meu candidato pela melhor proposta que ele representa. Você não tem como entrar em Paris agora com a pandemia, nem adianta, Ciro. Em canto nenhum, nem na Argentina. Nem na Argentina. Mas também uma série de jovens estudantes tiveram a possibilidade de fazer uma universidade de alguma forma que não teriam. Perfeitamente, viva. Na Colômbia, 42 de cada 100 garotos de 18 a 25 anos, eu peguei porque é o melhor exemplo, muito mais pobre do que o Brasil, estão na universidade. No Brasil, 18 de cada 100. Historicamente, nós temos essa grande traição de uma energia mudancista que vem no povo. O povo vai sentindo, e aí tem a disruptura da ditadura, que parecia muito difícil, conseguimos. Reconstitucionalizamos o país e a democracia vem falhando. Mas deu oportunidade ao Fernando Henrique, que na data era um príncipe, sabe, absolutamente inatacável. Era o cara que, por exemplo, teve influência na minha formação intelectual, Florestan Fernandes, a ideia de um, sabe, enfim, fracassou. Deu passagem a uma outra ruptura, e só foi 8 anos. Olha como os ciclos são breves. Veio o Lula. Porra, o Lula é uma revolução. O povo nos deu uma oportunidade de ouro, um camarada com zero proposta na cabeça, mas que tinha um símbolo que era o retirante do Nordeste, pobre, que passou dificuldades e que de repente tem a oportunidade de ir à presidência da República. Caramba! E o nosso povo não é o elemento que está falhando, não. Aí o Lula vai e tenta. Eu estava lá no primeiro mandato. Aquela escalada do mensalão, não sei o que, era para derrubar o Lula. E não faltaram petistas propondo que o Lula... Ele esqueceu tudo isso, mas era 7 horas da manhã todo dia, eu lá, ó, formulando. Boa parte dos petistas diziam, não, o Lula vai anunciar que não é mais candidato à reeleição, em troca disso o PSDB recua e não sei o que e tal, e eu alto lá, e isso aqui é um projeto de país, nós não podemos abrir mão, não sei o que e tal, e o Zé disse, faz logo aliança com o MDB, na hora que a gente se acertar com o PMDB, dá aí um pedaço de coisa. Ou seja, se acerta com os bandidos, para os bandidos não denunciar nossa bandidagem e tal. E ele acabou se rendendo. Foi o povo que falhou? Não, se rendeu. Aí se acerta com Michel Temer, cacete. Espera um pouquinho, nomeia o Gedel e quer que a gente engula. O Gedel Vieira Lima, vocês não são obrigados a saber, o Gedel Vieira Lima é aquele daquelas malas de 51 milhões de reais no apartamento. Sim. 51 milhões de reais, filmados, fotografados, mala, monte, aquele, lembra? Vai no Google, meu irmão, vai no Google. Pois bem, de onde é que veio esse dinheiro? O Lula nomeou esse cara ministro da Integração Nacional, o lugar que eu tinha ocupado. A Dilma nomeou esse cara vice-presidente da Caixa Econômica Federal. Só numa propina no Porto Maravilha do Rio, esse cara roubou 20 milhões de reais. Isso é um acidente? O Lula entregou Furnas para o Eduardo Cunha, que virou presidente da Câmara, que fez o impeachment da Dilma. O Renan Calheiros tinha o Sérgio Machado na Transpetro, esses caras... O Palocci é fundador do PT, é braço direito desse modelo. Meu irmão, não tem barulho. Não tem barulho. Me dá uma satisfação disso, pelo menos. Me dá uma satisfação. O que foi o Palocci? O Lula não sabia? Espera aí. Essa lá atrás no Mensalão tinha, mas no Palocci... O Palocci tem uma delação premiada. Naquele momento que você estava ali, Ciro, batendo na porta, 7 horas da manhã para conversar... Não, era pedido dele para ajudar a esconjurar o golpe. Para resolver essa questão. Olha, está quase na hora de eu contar os detalhes disso. Tá. Quase na hora de eu contar os detalhes disso. Não vai contar domingo no Flow, só isso. Não há a menor chance. Vai ser na campanha. Tá bom, perfeito. Então você sente que para a tua campanha tem bala na agulha ainda, muita coisa. É o seguinte, eu vou debater o Brasil com um sentido profundo de reconciliação do país. E eles vão tentar impedir, não é, que a reflexão, que o debate, que a discussão de problemas. Se a gente não conhecer o problema, Rafinha, não tem solução. Como é que você faz para quebrar esse estigma criado
por essa parte da esquerda de que o Ciro é um traidor do movimento. Como é que você faz para quebrar isso, Ciro? Veja, eu sou o que eu sou. Porque você sabe, assim, não estou inventando isso aqui. Por tudo isso que eu fiz, nem respeito eu mereço. E cada molecagem dessa será respondida direto ao senhor Luiz Inácio, a quem eu conheço há 40 anos. E ele também me conhece. Eu já disse isso para ele. Na última vez que nós conversamos, cada molecagem que a sua turma faz, porque o Lula tem esse estilo. Ele é o bonzinho e por baixo do pano ele financia a coisa mais sórdida. Olha o que ele está fazendo com o PSOL. Olha o que ele está fazendo com o PCdoB. Olha o que ele está tentando fazer com o PSB. Tudo que ele bota a mão é para destruir em nome de uma liderança solitária que nem no PT tem sombra. 30 anos o PT não conseguiu gerar um segundo líder. Tudo isso vai ser discutido. Mas não é isso que a gente precisa discutir. A questão é a seguinte: o que é que o Lula pretende fazer para resolver esta encalacrada trágica em que o Brasil está, que ele, não tendo tido a oportunidade por 4 eleições, deixou de fazer? Ou uma pergunta simples: existiria o bolsonarismo genocida, boçal e corrupto se não fosse a brutal e inexplicável contradição do Lula em relação ao desastre econômico e à corrupção como elemento central do seu modelo de poder? É uma pergunta simples. Simples. Nós vamos derrotar o Bolsonaro para botar o quê no lugar? As causas que trouxeram o Bolsonaro para o poder? Agora, sim. Não, como é que eu faço? Entendo. Ideia, eu estou tentando, tá aqui, é um livro. E eu quero que o PT conteste essas ideias, ou ofereça uma para eu discutir. Não tem uma ideia. Então, exemplo, tudo que eu falo, eu trago coerência. Se eu denunciar a corrupção, eu não posso ter uma mancha na minha vida.